Olá, segundo ano. Vamos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre o comparativo de superioridade, inferioridade e superioridade. Tá? Deixa eu adiantar aqui o slide para vocês. Vamos lá. Na aula de hoje, Today's Lessons, nós falaremos sobre o comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Tá? Nós começaremos pelo comparativo de igualdade. Aí eu tenho um conceito para vocês que está escrito em inglês, vou traduzir para vocês. Olha só, em inglês, quando nós queremos comparar duas coisas, nós usamos a seguinte estrutura, as, tá? Essa estrutura, para ser mais exata, é a seguinte: as, adjetivo as, e ela é usada para fazer o comparativo de igualdade entre dois elementos, seja seres humanos, objetos, cidades, tempos e assim por diante. É bem simples. Aí eu tenho aí, olha só, três exemplos. No primeiro exemplo diz o seguinte: Are you as fast as your brother? Você é tão rápido quanto seu irmão? Então nesse Are you as fast as, esse as quer dizer tão rápido quanto. Então a tradução de as é tão quanto. Tá? É bem simples. Olha a segunda frase. In the mountain I felt as free as a bird. Na montanha eu me sinto tão livre quanto um pássaro. Esse as, free as, quer dizer tão livre quanto. Então a tradução de as é tão quanto. E por último, aí na terceira frase eu tenho When I saw him, he was as tall as his brother. Tá, eu estou olhando aqui para frente porque o slide está aqui na minha frente, por isso que eu estou virando tanto a cabeça. Bom, o próximo que nós veremos é o comparativo de inferioridade, comparative of inferiority, que nada mais é que a forma negativa do comparativo de igualdade. Aqui já é um pouco diferente, eu ssó coloco um not antes do primeiro as, ou eu simplesmente tiro o primeiro as e coloco not so, né? Por exemplo, aí a nossa, né, o nosso texto diz o seguinte: essa estrutura também é usada na forma afirmativa, né? Essa estrutura que é usada na forma afirmativa também pode ser usada na forma negativa para expressar que duas coisas não são as mesmas. E como isso acontece, eu acrescento not as mais adjetivo mais as, ou not so mais adjetivo mais as. Por exemplo, the weather in England is not as good as it in Spain. O tempo na Inglaterra não é tão bom quanto na Espanha. Ou eu posso falar the weather in England is not so good as it is in Spain. O tempo na Inglaterra não é tão bom quanto na Espanha. Reparem que na primeira eu uso not as, e na segunda eu uso not so as, tá? Então eu posso fazer das duas maneiras. O próximo que veremos aqui é o comparativo de superioridade. O comparativo de superioridade é quando eu comparo dois elementos, né, sejam seres humanos, objetos, animais, sendo que um desses será mais do que o outro. Aí eu tenho um textinho aqui no nosso slide que diz o seguinte: o grau comparativo é usado para estabelecer uma relação de comparação entre dois seres, tempos, locais, objetos, etc. O comparativo de superioridade coloca um objeto, um ser, etc., acima do outro, sendo que esse um aí será mais do que o outro. Aí eu tenho os exemplos, olha só, quer dizer, antes dos exemplos eu ainda tenho mais um textinho que diz o seguinte: para fazer a comparação, né, o comparativo de superioridade na língua inglesa, é necessário seguir algumas regras. Primeira regra, que regra é essa? Quando eu tenho adjetivos curtos, olha só, quando eu tenho um adjetivo curto com uma ou duas sílabas, em regra geral eu acrescento ER, e esse ER será traduzido como mais. Por exemplo, eu tenho aqui strong. Strong quer dizer forte. Como ele é um adjetivo monossílabo, eu acrescento ER no final. Aí vocês me perguntam, mas o que é um adjetivo monossílabo em inglês? Como é que eu consigo contar as sílabas em inglês? A gente conta as sílabas em língua inglesa através dos sons vocálicos das palavras. Por exemplo, se uma palavra emite um som vocálico, que é um som de vogal, então ele será monossílabo. Tá? Então, strong é um adjetivo monossílabo porque ele só tem um som vocálico. Ó, strong. Na pronúncia, no ato da fala, a gente só consegue escutar a letra O como vogal. Então, strong ele é monossílabo. Logo, eu vou acrescentar R no final desse adjetivo e ele vira stronger, que é mais forte. É para fazer o comparativo, eu tenho uma aplicação na frase, olha só. Sean is stronger than Paul. Sean é mais forte que Paul. Quando eu for fazer o comparativo, eu sempre tenho que colocar, olha só, está circulado aí na tela, o then. Esse then aí se traduz como que. Então ele sempre virá depois do adjetivo modificado. Tá? Mais forte que, stronger than. Continuando, segunda regra aqui. Quando o adjetivo é uma palavra curta, ou seja, ainda tem uma sílaba ou duas sílabas, e esse adjetivo é terminado, ele termina por consoante, vogal, consoante e y, o que acontece? Eu tiro esse y e acrescento
IER, tá? Esse IER terá a tradução de mais. Olhem só, eu tenho um adjetivo pretty. Pretty quer dizer linda, bonita, bela. O pretty terminou em consoante vogal consoante Y. Preste atenção, eu tenho o Y aqui. Antes do Y eu tenho a letra T. A letra T são duas letras, porém elas emitem um único som, então nós vamos contá-la aqui como sendo uma letra só. Então temos a letra E, que é uma vogal, a letra R, que é uma consoante. Então nós temos uma sequência aqui de consoante, vogal, consoante e a letra Y. Então eu tiro o Y e acrescento IER. O adjetivo vira prettier, mais bonita que, mais bela que. Aí eu tenho uma frase, olha só, Gasparina is prettier than Craig. Gasparina é mais bonita que Craig. Terceira regra, quando o adjetivo é uma palavra curta, tem uma sílaba, e esse adjetivo é terminado por consoante, vogal, consoante, a última consoante é dobrada e eu acrescento R no final. Eu tenho hot, hot quer dizer quente. Reparem que hot é uma palavra formada por consoante, vogal e outra consoante. Então aquela regrinha do CVC se encaixa aqui, eu dobro a última letra e acrescento ER. Hot vira hotter. Aí eu tenho uma aplicação numa frase, olha só. Venus is hotter than Saturn. Vênus é mais quente que Saturno. E aí eu tenho algumas exceções, por exemplo, adjetivos grandes de 3 sílabas em diante, ou adjetivos terminados em FU, FUL, OUS, ED, ING e ER, eu acrescento more. Olha só, eu tenho important aqui, important quer dizer importante, ele é trissílabo, então eu acrescento more. Aí eu tenho uma aplicação em frase, being happy is more important than anything. Ser feliz é mais importante que tudo. Aí eu tenho aqui helpful. Helpful terminou em FUL. É um adjetivo de sílabo, então eu acrescento more antes dele. Aí eu tenho aqui uma aplicação em frase. Olha só. Constantino is more helpful than Zebedeu. Constantino é mais solícito, mais útil que Zebedeu. Famous. Famous terminou em OUS. Ele é um adjetivo de sílabo, então eu acrescento more. Pelé is more famous than Neymar. Aí eu tenho aqui insecure. Insecure é inseguro. É um adjetivo nesse caso, insecure. É um adjetivo de sílabo também porque o E dele é mudo, tá? Então acrescento more antes porque ele terminou em RE. Olha só, Pedro is more insecure than Paul. E por último aqui, quer dizer, antepenúltimo, eu tenho charming. Charming é charmosa, terminou em ING, é de sílabo, então acrescento more antes dele. Aí eu tenho uma aplicação na frase, Penelope is more charming than Daphne. E aí eu tenho o último, tired. Tired é cansado, ele é dissílabo, terminou em ED, então acrescento o more. Olha um exemplo na frase, I am more tired than yesterday. E aí eu tenho os adjetivos irregulares. Os adjetivos irregulares são aqueles que se modificam por completo, ou seja, eu não acrescento nem o more e nem ER no final. Por exemplo, eu tenho good, good quer dizer bom, o comparativo de superioridade dele vai ser better. Aí eu tenho bad, que é mal. O comparativo de superioridade dele é worse. E aí eu tenho far, que é longe. O comparativo de superioridade do far é farther ou further, tá? Não esqueçam de colocar o that depois do comparativo, tá? Por exemplo, better than, worse than, further than. Tudo bem? A aula está um pouco rápida porque eu uso o Bandcamp e o Bandcamp só me dá 10 minutos para gravar a tela do computador. Próxima aula a gente continuar nossas revisões, eu falarei sobre o superlativo dos adjetivos. Qualquer coisa, entre em contato, façam os exercícios que estarão aqui nesse vídeo. E é isso. Respondo à lista de chamada. Até mais.